Olá, eu sou o Alex, eu sou da Arquidiocese de Botucatu, né, e tive a alegria de estar apresentando para vocês, né, o meu trabalho de conclusão de curso, né, cujo tema é a direção espiritual, como caminho para o encontro consigo, com o outro e com Deus. Né. Estou no meu quarto ano de teologia, né, e tive a graça de estar podendo compartilhar, né, esse trabalho com vocês, né, e assim podemos, né, caminhar para a dimensão humana e espiritual de cada pessoa, conhecer, né, esse mistério do ser humano. Então, esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o professor, o padre Francisco Arcanjo, né, da Diocese de Linz, que foi o meu orientador, como também o padre Irineu, meu diretor espiritual, né, bem como a doutora Alessandra, né, da área da psicologia, porque esse trabalho, como ele envolve, né, a questão do humano, né, enquanto homem, enquanto ser, com psique, ele também vem de encontro com aquilo que é espiritual, né, aquilo que vem da alma, que é a ação da graça, do Espírito e tudo mais. Né? E dentro de toda essa realidade, a necessidade de direção espiritual nos dias de hoje. Então, o trabalho ele vai se dividir, né, em algumas partes, né, onde a primeira parte a gente vai falar sobre a necessidade da direção espiritual hoje. Né? Essa primeira parte ela vai se dividir em duas, que é a desconstrução humana e, consequentemente, depois dessa desconstrução humana, a busca de sentido. Tá? Bom, vendo essa primeira parte, né, da desconstrução e da busca, nós vemos então um encontro consigo mesmo, né, esse primeiro caminho de encontro, né, com Deus através do encontro consigo mesmo. E dentro desse capítulo, nós dividimos em duas partes: assumir os sofrimentos, né, que é uma parte muito importante para o autoconhecimento de si, né, enxergar nossas sombras e luzes, como também encontrar-se consigo é encontrar-se com Deus. Essa autoconsciência daquilo que sou me leva, consequentemente, a um verdadeiro encontro com Deus. Tá? Então é um processo, é um caminho que se faz interno, né, uma ascese interna, nós vamos ver lá para frente tudo isso, que me leva ao encontro com Deus. Depois, nós vamos ver o encontro com o outro, né? E dentro dessa realidade do encontro com o outro, né, eu faço a experiência e a divisão entre o que é amor e o que é dependência. Então vai ser o primeiro subtítulo, né, amor e dependência. E depois, o encontro com Deus na relação com o outro, a possibilidade que eu tenho de fazer uma verdadeira experiência com Deus através do encontro com o outro, através da comunhão com o outro, né? Então, gerar esse amor, essa convivência, né, essa troca, essa partilha, e através dessa realidade, de todo esse encontro, eu reconhecer Deus no outro. Né? Qual que é esse processo? E por fim, né, o encontro com Deus. Né? O encontro com Deus. E aqui nós dividimos em três partes: a oração, né, como um caminho que nos leva ao encontro, a intimidade com Deus e o encontro com aquele que já está. Com aquele que já está. Né? Então, depois passamos para as considerações finais. Vou deixar disponibilizado aqui as referências bibliográficas, porque, né, para nós não alongarmos tanto o vídeo, então você pode estar dando uma olhadinha na bibliografia, né, para poder situar. Aqui eu usei bastante psicólogos, né, padres da área da espiritualidade, né, os papas, Bento XVI, Papa Francisco, né, então tá bem bacana para a gente poder trabalhar aí. Tá? Então, nessa primeira parte, né, nós vamos dar uma olhada, né, na desconstrução humana. Né? Como que se dá essa desconstrução do homem? Ela é necessária ou não? Né?
pela atualidade de hoje que isso acontece. Então, a desconstrução humana. Então, no mundo no mundo pluralizado, nos mais diversos âmbitos culturais, sociais, morais, éticos e religiosos, o homem necessita de um esforço e predisposição para conciliar as suas ideias e personalidades, saber definir ou, pelo menos, pensar naquilo que considera certo ou errado, distinguir o bem e o mal, para que possa desenvolver em si uma construção minimamente sólida. A grande questão é como que nós formamos uma personalidade sólida perante tantas informações e inúmeras definições morais que hoje são colocadas diante de um homem. Diante de nós vivemos em uma pluralidade de ideias, uma diversidade de ideias. A questão do bem e do mal não é tão clara como nós víamos antigamente. Então, como que nós podemos formar uma personalidade? Você pensa no adolescente, numa criança, como que ela pode desenvolver uma personalidade sólida diante de um mundo pluralizado, diante de tantas informações, diante de tantas culturas? Como que ela vai se habituar no meio disso tudo? Uma das maiores dificuldades atualmente é a de construir este caminho, em que em suas raízes, na maioria das vezes, vem de seus pais, avós, logo uma moral transmitida de seus antepassados, que estipulou em suas vidas valores religiosos que são o eixo para a sua estrutura familiar. Com a secularização, deparamos com a crise moral, onde os valores cristãos são desprezados e até mesmo ignorados, julgados retrógrados perante a contemporaneidade, excluindo de forma errônea toda a história construída por milênios, por meio de tantos que ofereceram suas vidas para percebermos hoje, de maneira filosófica, teológica, toda a revelação dada por Jesus Cristo. Percebe-se nitidamente no secularismo a desconstrução humana, esta fragmentação que faz do homem um contínuo desencontrar-se, impede de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer como um ser criado e amado por Deus, levando-o à crise de reconhecer do autorreconhecimento de si mesmo. Esse desencontro se dá pelo fato de não conseguir deixar claro aquilo que de fato o faz feliz. Com a ideia do criacionismo presente no livro do Gênesis, temos a possibilidade de crer em um ser eterno, chamado Deus, que sempre existiu, certo? Que através do transbordamento do seu amor, cria o homem, para que o mesmo seja participante deste amor. Todavia, o homem tem um início, e uma vez criado por Deus, é também semelhante a Deus. Vale lembrar que essa semelhança não se dá por uma semelhança física, mas sobre o mesmo é colocado fagulhas da graça de Deus, que dá à alma humana a característica de ser infinito. Postulando a teologia da infinitude da alma humana, consequentemente se dá a compreensão de que não existe morte para a alma, mas apenas para o corpo físico, dando então a esperança para que, após uma vida terrena, possa voltar para Deus e participar novamente da plenitude divina. O homem, sendo salvo da condenação da morte através do sacrifício do Filho de Deus, Jesus, que também é Deus, porém encarnado no meio dos homens para assumir para si toda a mancha do pecado, para que seja novamente restabelecida a união do homem com Deus, essa aliança foi quebrada no Gênesis por Adão e Eva, e por meio do sacrifício do próprio Filho de Deus, religou aquilo que estava quebrado, tornando possível a salvação de toda a humanidade e o fim da condenação eterna. Outro fator importante para que possamos entender a passagem dessa desconfiguração da imagem de Deus presente no homem é a encarnação do Verbo, onde que pela encarnação se deu a possibilidade de conhecer a vontade de Deus, dando um novo conceito para o que se entendia por amor e misericórdia. Por isso é a teologia moral, motivada nos ensinamentos de Cristo, ilumina o caminho do homem nesta terra, que age segundo a sua essência, que é o próprio amor,
estabelecendo no tempo presente e a paz e a verdadeira felicidade, que tanto é buscada por todos, e que, por conseguinte, espera após a sua morte física voltar para os céus e assim contemplar Deus face a face, sendo novamente um ser plenificado sobre a graça de Deus. Bom, com a morte de Deus, né, nós podemos ver aqui eu deixo um recorte, né, desse texto para nós evidenciarmos. Com a morte de Deus estabelecida por Nietzsche, inicia-se uma desconstrução do que até agora foi fundamento existencial do homem. Podemos perguntar: a quem iremos? Se toda a base humana estava estabelecida em Deus e agora ele é assassinado pelo ateísmo, como sustentar a existência humana se aquele que nos deu a existência não mais existe? Deparamos-nos sós, sem a essência da alma, sem direção e sem a quem buscar. Ora, se Deus é a plenitude da alma e da existência humana, já não podemos mais ser completos. Vale a pena nós vermos, né, a citação em que Nietzsche postula a morte de Deus. Então a citação vai trazer o seguinte: não ouviram daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou em um navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos. Então, com a morte de Deus, né, nós nos perguntamos, né, sim, qual é a base e o fundamento humano a partir dessa morte da ideia de Deus, vamos dizer assim. Bom, só para nós contextualizarmos um pouco, né, a ideia de Deus era uma forma, né, para Nietzsche, né, é uma forma da igreja controlar e se apoderar da liberdade humana. Isso que Nietzsche pensava, né? Por isso era tão pejorativa a ideia de Deus para Nietzsche. E assim, para obter essa liberdade, era necessário que Deus morresse, para que o homem pudesse gozar de toda a sua liberdade de espírito. Deste modo, não há mais moral cristã. Não é mais o bem ou o mal, mas sim a vontade do homem que será a sua direção. Os seus desejos agora permitirão que ele alcance uma plenitude humana, aprimorando-se de toda a potencialidade sem a necessidade de Deus, né? Então aqui o homem passa a ser o governador de sua vida e dá a si mesmo a direção que deve tomar em sua vida. De fato, quando pensamos em uma ideia em que o homem deve governar-se, editar as regras para o seu contexto, não é algo totalmente negativo, pois é necessário esse reconhecimento de si e acreditar em sua potencialidade humana, que pode desenvolver grandiosos feitos, tanto no campo moral como no intelectual. Só para nós entendermos, então, essa concepção que Nietzsche tinha, né, que Deus era um grande castrador, né, da liberdade humana, da potencialidade humana. Então ele via a igreja como essa que não deixava os homens viver as suas potencialidades, né? Vale lembrar a época em que Nietzsche vivia, né, onde a maioria das coisas era a culpa de Deus, não tenho isso porque é a culpa de Deus. E o homem, de fato, esquecia de suas potencialidades, né, que ele podia, né, que Deus está agindo sobre a sua graça, né, mas que precisa desse impulso também do coração humano para que se possa realizar os seus feitos. Porém, Nietzsche ele aniquila tudo isso, né? Não precisamos de Deus. E assim desenvolve a autonomia humana, né, sem a participação de Deus. Bom,
Porém, quando pensamos em uma total autonomia humana, sem a necessidade de Deus para que o homem seja verdadeiramente livre, algumas questões ficam aquém. Vejamos, se olharmos para o homem como ser criado com a sua essência divina, que é o próprio amor de Deus, logo a sua liberdade está a fazer a vontade de Deus, pois se faz a vontade de Deus, está realizando aquilo que faz parte de si mesmo, como essência. Bom, vemos mais um recorte aqui. Se o homem é completamente independente de Deus, não necessário da graça divina, conclui-se que ele seguirá somente a sua razão, juntamente com os seus instintos. Neste ponto, podemos dizer que o homem é livre para fazer o que bem entende, ainda quando nos lembramos da célebre frase de Dostoiévski, em que diz: se Deus está morto, tudo é permitido. Bom, então a partir dessa afirmação, a partir desse momento em que somos livres para seguir nossos próprios instintos como um novo sagrado, não existe mais um sagrado, mas o homem é um novo sagrado, podemos facilmente cair em nossos desejos individualistas. Atualmente vivemos uma era em que existe uma grande expansão da comunicação em termos tecnológicos, contudo, nunca vivemos tão sozinhos. Cada indivíduo vive em seu mundo conforme o que for bom para si mesmo, ocasionando na indiferença, pois o que importa é buscar a própria felicidade. Contempla-se uma sociedade que corre desesperadamente ao preenchimento de si mesmo, conforme os desejos presentes em si, dando a autovalorização do poder, do prazer e da propriedade individual. Necessita do poder para sustentar o seu ego, os próprios status profissionais e o controle sobre os outros. Precisa-se do prazer para satisfazer seus desejos, para aliviar as próprias ausências e as dores presentes dentro de si e, por fim, se existe algo que falta, busca-se nas coisas materiais. Através do consumo exacerbado para sanar as carências e também para sentir bem, logo o homem tem a necessidade de se consolidar em alicerces sólidos e muitas vezes cai no vazio pela busca do ter, prazer e poder manifestando-se assim a incapacidade de realizar as aspirações mais profundas do seu coração, vai dizer Bento XVI. Todas essas questões se contrariam com a imagem e semelhança postulada por Deus através da revelação do seu Filho. O homem deixa de olhar para Deus, que está presente em cada ser humano, ou seja, em si mesmo e no outro, para olhar somente para os seus interesses temporais. Bom, a consequência dessa nova concepção de autonomia humana, sem a necessidade da graça de Deus para orientar o caminho do homem, o indivíduo se perde em uma imensidão de ideias, deturpa o seu olhar para o verdadeiro sentido da vida e a busca da felicidade se torna obsoleta e cada vez mais vazia, onde o levará consequentemente para uma busca sem sentido. Conforme vai dizer Heidegger, enquanto fim da presença, a morte é a possibilidade mais própria, irremissível, certa e como tal indeterminada, insuperável da presença. Enquanto fim da presença, a morte é e está em seu ser para o fim. Bom, se a morte é o fim de todas as coisas, o que podemos pensar? Ora, se o homem está para a morte, juntamente toda a esperança morre junto dele. Não há ninguém que nos olha ou que nos protege. Seguimos em um caminho vazio e sem finalidade. Vivemos para a não existência. Logo, o que buscamos? Qual o sentido de buscar aquilo que, se o fim é simplesmente o nada? Então essa é a grande questão. Se o homem está para o nada, está para a morte, qual o sentido de sua vida? O que o impulsiona? O que impulsiona o homem para viver a sua vida?
Se Deus é tirado da vida humana, Deus que é fundamento da sua vida, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito social, antropológico, cultural, né? Deus que é passado pelas famílias também, como fundamento moral. Se tudo isso é tirado, se Deus é tirado, o homem existe para si mesmo, né? Nós aqui também aniquilamos qualquer possibilidade de eternidade, né? O homem é o total presente, né? Que vive para chegar à morte, né? Ele vive para não existir, né? Então aqui fragmenta o homem e se perde esse sentido de vida. Por isso que a próxima parte nós falaremos a busca de sentido, né? Que a partir desse momento existencial, né, é necessário buscar novamente um sentido, né? E isso é o trabalho que vem nos mostrar também em algumas exposições. A predisposição para uma busca já é um grande passo para quem anseia encontrar o sentido da sua própria existência, para continuar caminhando, mesmo que inconsciente, quando nos deparamos com a angústia ou o vazio dentro de nossas vidas, e esse incômodo gera o desejo de respostas para o questionamento da vida, consequentemente, deveria levar a uma jornada em busca dessa verdade, que também podemos chamar de felicidade. A maior dificuldade dentro dessa realidade de busca é quando na realidade desejamos a resposta, né? Perguntamos sobre tudo. Todavia queremos de modo imediato uma solução para os questionamentos, e muitas vezes não estamos dispostos a vivenciar os questionamentos de modo sincero. Ora, desejamos um sentido, mas temos medo de nos inserir nessas indagações, pois geram dores em nosso coração e em nossa alma. Para que de fato se estabeleça uma busca madura do sentido de vida, é necessário assumir nossos medos e inseguranças e, de forma ousada, desbravar os caminhos que até então parecem sombrios e distorcidos. Isso se dá pela desconstrução humana causada pelas diversas situações da história humana e de cada indivíduo na sua particularidade. Contudo, a desconstrução é real e necessária para o crescimento humano e espiritual. Depois das estruturas serem desarmadas, né, dentro da nossa história, é revelado inúmeros ferimentos presentes em nossa alma, que necessitam ser curados. Chagas que ficaram abertas, que precisam de cuidados. Assim sendo, fazer dessas feridas um impulso para procurar as mediações para uma profunda reestruturação do ser. Aqui mais um recorte para nós vermos. Então, nem a pessoa que busca e nem o diretor podem buscar ou dar respostas imediatas, pelo simples fato de, normalmente, não existirem soluções mágicas. E se assim acontecer, as dificuldades não seriam vivenciadas de modo maduro. Apenas serão mascaradas por ações ilusórias e temporárias, ideias que facilmente surgirão novamente com toda a sua força, né? Então, é necessário, né, que nós desbravemos esse caminho de busca, né, sem procurar respostas imediatas, né, ou situações em que nos promete milagres rapidamente, mas esse caminho de busca é um processo lento, né, que exige de nós um grande esforço, né? O filho espiritual não conheceu verdadeiramente os seus medos, não deu um nome às suas sombras, simplesmente as anulou com medo de enfrentá-las. É necessário que o diretor aborde com cuidado as questões tocantes à realidade daquele que se apresenta e se abre diante dele, e pela força do Espírito Santo, orientá-lo para o caminho de busca de sentido, onde culminará no encontro com Deus. Todavia, cada indivíduo, em sua particularidade, poderá obter esse encontro de forma diversa, seja no encontro consigo, com o outro, ou mesmo numa experiência mística com Deus através da espiritualidade. Bom, todos temos um sentido de vida dentro de nós. A intuição de que estamos aqui por algo ou para algo
mesmo quando não conseguimos encontrar resposta a esse sentido, existe uma força impulsionadora dentro do mais íntimo do nosso ser que nos remete a algo. Viktor Frankl vai dizer que os sentidos, do mesmo modo como são únicos, são também mutáveis, mas nunca faltam. A vida não deixa jamais de ter sentido. Então nós podemos mudar o sentido da nossa vida. Nós podemos procurar vários sentidos em nossa vida, podemos, num momento, ter um objetivo, para outro momento nós mudarmos esse objetivo e ir ao encontro de outra meta, ou mesmo como estamos aquém, nós temos um objetivo diário, presente, eu tenho um objetivo de, sair, fazer tal coisa. Tem um objetivo, um sentido, Mas isso tudo é fragmentado. É necessário um sentido essencial, O que Viktor Frankl vai dizer que, embora nós não tenhamos consciência do nosso sentido de vida, muitas vezes, nós sempre teremos algum sentido, Nunca nos falta algo na questão do sentido. Logo, percebemos que somos nós que decidimos buscar. Muitos, aqui eu faço uma citação de João, do capítulo 6, no versículo 60, vai dizer o seguinte: logo, percebemos que somos nós que desistimos de buscar. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Quando o orientador da alma aborda a proposta da salvação, que é o caminho que nos leva até Deus, e esse caminho contém o Calvário, podemos responder como os discípulos que desistiram de seguir Jesus, ou podemos responder como Pedro, quando Jesus indagava-os, se eles também o deixará. Respondeu-lhe Simão, Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então nós podemos dar essas duas respostas, diante do sentido da vida, diante dessa busca em que o diretor vai nos propor, Poderíamos falar: isso é muito duro, olhar para as nossas feridas, olhar para a nossa realidade, para as nossas sombras. Isso pode nos gerar um confronto conosco mesmo, e dizer, como os discípulos disseram, e muitos foram embora, porque isso é muito duro, isso é muito doloroso. Quem pode admitir, Ou darmos a resposta como Pedro, ter consciência que Jesus, que o Senhor é o sentido da nossa vida, e percebemos, Senhor, a quem iríamos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. E continuarmos o nosso caminho de busca. Nesse momento, sem entender plenamente a missão do seu mestre, falando de Pedro, Pedro declara que Jesus é o seu sentido de vida, seu fundamento, a essência de toda a sua existência. Por isso podemos entender as 3 negações de Pedro, no momento em que o acusam de seguidor de Cristo. Muitos analisam, essa parte de Pedro, da negação, como medo, por acabar também morrendo na cruz. Contudo, é evidente que, mais do que medo, é a decepção de ver aquele que ele depositou toda a sua vida, toda a sua esperança e amor, aquele que ele esperava ser poderoso como Filho de Deus e Rei de Israel, é ferido e caminha para a morte de cruz. Nos açoites em que Jesus recebera, era a esperança de Pedro, que também era ferida, e na cruz também foi crucificado toda a esperança de Pedro. Jesus, ao ser sepultado, Pedro sepulta também o sentido da sua vida. Pedro volta às suas antigas práticas. A luz e a alegria que existia em seu coração é apagado em companhia da paixão e morte de Jesus. Ou seja, perde o sentido de sua vida. Mas podemos ver novamente esse sentido se renovar no momento em que ele ouve dizer que é Jesus na beira da praia de Tiberíades, lá em João 21, 7. É interessante a metodologia de Jesus, pois antes de lançar a missão de Pedro, ele quer sanar todas as dores existentes no seu coração. Aqui temos 3 momentos. Primeiro, Jesus revela a chaga existente no coração de Pedro, o peso de ter deixado o Senhor. Em um segundo momento, Pedro reconhece e sana a sua dor
da entrega da sua vida novamente a Jesus. E por fim, Jesus lhe dá a missão de apacentar suas ovelhas, pois curado daquilo que o atormentava, traumas, decepções, tristezas e medos, está livre para cumprir a sua missão. Vale lembrar que muitos sentimentos e situações não deixam de existir, porém terão um novo sentido de vivê-los, de forma que não obterão força para impedi-lo de caminhar. Quando percebemos o sentido da vida, vivemos em um processo que se dá por etapas, onde primeiramente o diretor espiritual ajudará a perceber as feridas existentes na alma humana, através de uma predisposição daquele que está sendo acompanhado. Deve-se reconhecer suas feridas e dar um novo sentido a elas. Encontrando esse novo sentido, ele se encontra livre para a sua jornada. Então esse processo de Pedro foi muito bonito. E se nós pararmos para pensar nesse processo da cura de Pedro, vamos dizer assim, né? Quando Jesus pergunta, faz as 3 perguntas para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E Pedro não consegue responder com o mesmo amor, né? Porque Jesus pede um amor ágape e Pedro tinha um amor filia, né? Mas Pedro lembra naquele momento, né, da negação. E isso te gerou dor. Isso gerou dor a Pedro, uma decepção, angústia e tudo mais, tanto que o fez perder o sentido, a base da sua vida. Então, ali Jesus não está apontando os erros de Pedro, não é essa a questão ali. Jesus está escancarando as feridas para que Pedro possa olhar para elas. E na segunda pergunta, Pedro admite essas suas feridas. Sim, Senhor, eu errei, Sim, Senhor, eu te traí, eu perdi o sentido sem a tua existência. Só que no terceiro momento, quando ele fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, é o momento que ele vê as suas feridas, vê os seus erros, vê as suas frustrações, enxerga ali as suas chagas abertas, e é um momento de cura mesmo. Porque ele entrega toda essa humanidade dele a Jesus, dizendo, Senhor, tu sabes tudo, o Senhor sabe que eu sou assim, limitado, com todas essas questões, mas eu entrego tudo que é humano para ti. O Senhor me pede um amor ágape, mas eu te dou um amor filia, porque é o limite do amor que eu posso te dar. É todo o amor que eu posso te dar, não me sobra nada. O pouco que eu tenho, eu te dou, o tudo da minha vida, da minha existência. Então, é só a partir desse processo de cura, de reconhecimento das minhas feridas, olhar para todas as minhas questões e reconhecer que tudo isso pode ser ofertado a Deus. É só nesse momento que Jesus fala, vai e apacenta as minhas ovelhas pela última vez. E Pedro, a partir daí, começa a sua missão. Então, para nós irmos para essa jornada da vida, vamos dizer assim, para cumprirmos a nossa missão aqui nessa terra, é necessário olharmos para nós. Olharmos e procurarmos e vermos esse sentido, nossas feridas, nossas sombras, para que assim nós possamos trilhar o caminho missionário. Tá? Então, depois nós vamos ver o encontro consigo mesmo, esse processo de conhecer a si mesmo, tá? Dentro desse processo, vamos fazer alguns recortes para nós não alongarmos muito no trabalho, Eu queria dar essa base, introducional, da fragmentação humana, dessa desconstrução e da busca de sentido, para que nós entendêssemos as outras partes desse trabalho. Bom, dentro da realidade do encontro consigo mesmo, é importante nós lembrarmos que nós precisamos de ajuda, Então eu deixo aqui evidenciado, precisamos de ajuda. O caminho para o nosso interior, para o conhecimento de si, exige de nós um desejo que brota de dentro do nosso coração, de sermos inteiros e plenos conosco e com Deus. Todavia, não precisamos caminhar sozinhos por esta via do conhecimento de nós mesmos. Podemos buscar ajuda através de pais espirituais que um dia também trilharam esse trajeto para dentro de si e também gritaram socorro
para o Deus que, através de seus profetas, pudessem ajudar a caminhar. Então, dentro da história da igreja, dentro da Sagrada Escritura, nós sempre vemos ali figuras como líderes e pais espirituais que guiavam o seu povo. Quando o povo não entendia o porquê de estar tanto tempo no deserto, né, o porquê às vezes de passar fome, ou às vezes de querer, né, quando a gente vê a situação do maná e tudo mais, nós vemos que ali na frente existe um pai espiritual que direciona o caminho nos tempos de escuridão, nos tempos de adversidades, né? Então, para gerar esse encontro comigo mesmo, né, eu necessito de alguém. Eu necessito de alguém que também passou por esses caminhos, que também se submeteu a essa jornada e continua, né, nessa jornada. A pessoa não está pronta, o padre, né, que é o diretor espiritual, ele não está pronto, né, ele também está na caminhada, mas que já passou por um grande processo de vida, né, para que possa orientar. E ele sempre estará sendo conduzido pela graça do Espírito Santo, através do seu ministério, né, ele tem essa graça, né, dada pelos céus, né, nunca é por ele mesmo, mas é uma graça divina para estar orientando o seu amigo da alma, né, o seu filho espiritual. Por isso, encontrar-se consigo é uma graça, é um dom divino, que mesmo com todas as nossas feridas, e aqui também há um recorte, né? Deixa eu pegar aqui. Que eu faço. É por isso encontrar-se consigo é uma graça, um dom divino, que mesmo com todas as feridas, que por vezes está essa terra prometida e sagrada que somos nós, que é o nosso interior, foi tão profanada por nós mesmos através do esquecimento de quem eu sou, ou por deixar que o outro não nos amasse, não nos amava verdadeiramente, pisasse nessa terra, trazendo consigo sujeiras, deixando marcas que sentimos, né? Mas não queremos cuidar, pois se torna um solo sensível pelas machucaduras, né? Então, às vezes, nós passamos por momentos em que nós somos tão machucados, né? Esse solo é tão profanado, vamos dizer assim, né? Que é o nosso interior, a nossa alma, que ali vai se tornando um solo sensível e que nós não queremos que ninguém mais mexa, né? Que ninguém mais toque, né? E nem mesmo nós mesmos podemos, às vezes, tocar nesse próprio solo que somos nós, né? E aí está uma grande questão, porque é necessário trabalhar tudo isso, né? É necessário olhar para tudo isso, né? Porque essa terra está lá vazia, né? É preciso plantar, é preciso dar fruto, né? Então, para que isso aconteça, é necessário que alguém nos ajude, para que nós não possamos olhar tudo isso sozinhos, né? Para que nós não possamos fazer essa viagem sozinhos, porque às vezes os medos, né, que nós trazemos não nos deixam fazer esse mergulho para dentro de nós. Então é necessário um diretor espiritual, que não vai no nosso lugar até esse solo. Ele não vai lá sozinho. Ele nos dá a mão e vai junto conosco, né? Vai junto de nós, né? Para que nós possamos ali desenvolver, para que nós possamos ali plantar, né, frutos bons, boas sementes, né? Cuidar desse solo sagrado, né? Bom, e assim mostrar a ele, o diretor espiritual, a Jesus também, né, como está o nosso coração, entregar nossas feridas para Deus, para que Ele possa cuidar com carinho aquilo que foi tão agredido, possa limpar o que está sujo por tantas coisas que carregamos, né? Confiar plenamente o nosso interior a Deus para que debaixo de tanta rigidez encontremos de fato quem somos e voltar ao estado original em que Deus nos criou. Tá? Bom, para isso, né, é necessário, né, que vai falar agora o próximo assunto seria assumir os sofrimentos, né? Então, olhar para as nossas sombras e luzes, assumir que lá elas estão presentes, né? E aqui citar um psicólogo, ele vai dizer o seguinte sobre essa questão de nós assumirmos de fato, né, nossas sombras, né?
ele vai dizer o seguinte: olhar para aquilo que não nos agrada é estar atento a esse mecanismo, que não significa um desgaste de energias nesse processo contínuo de autocontrole, mas, sobretudo, vem nos habituar a estarmos mais conscientes daquilo que somos e dos nossos processos. Ao invés de uma severa e castradora autocensura, olhar para nós com um olhar de totalidade do ser. O que isso significa? Né? Olhar para aquilo que não nos agrada. Né? Olhar para dentro de nós exige de nós uma visão sincera. E muitas vezes nós vamos encontrar em nossa alma, né, em nossa consciência, muitas coisas que não gostaríamos de encontrar e que muitas vezes recusamos em nossa vida. Mas é necessário olhar para que isso seja conhecido, para que isso seja trabalhado. Ao invés de castrarmos nossas sensações, de castrarmos aquilo que existe em nós, trazer à tona. Trazer à luz, né, tirar da escuridão da consciência e trazer à luz para que isso possa ser conhecido e assim trabalhado. Né? É o processo de trabalho com a totalidade do nosso ser. Nós poderíamos citar aqui o apóstolo Paulo, que já demonstra essa luta interior quando diz: porque faço o bem que não quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, está em nós, porém podemos tornar desse mal não um adversário, mas um objeto de conhecimento pessoal daquilo que sou e de onde estou. E a partir de uma integração, não medir forças ou confrontá-lo, né, ou me conformar a tudo aquilo, né, mas entendê-lo e aprender a lidar com as nossas adversidades de forma harmoniosa. Bom, para a gente ir seguindo também, né? Diante do nosso próprio eu, quando nos vemos tal como somos, olhará de modo desvelado, veremos nossos traumas, como também nossas alegrias. É possível Pedro ter pensado em toda a sua caminhada junto do Mestre, das inúmeras vezes que seu coração gritava em perceber que nele estava o sentido de sua vida, mas ora também questionava sobre o que ganharia com tudo isso. Contudo, o que fazer com o Pedro que eu vejo agora nu? Né? O que fazer comigo mesmo quando eu me deparo sem máscaras, né? Sem autocensura de mim mesmo, sem, né, projeções em que nós colocamos em nós mesmos para não ver a nossa realidade, né? Quando nós nos deparamos com um eu, com aquele que sou, né? O que fazer com tudo isso, né? Essa é a grande questão. Por isso, no próximo assunto, nós entraremos no encontrar-se consigo mesmo, é encontrar-se com Deus. Então, olhar com misericórdia para tudo isso, né? Só para a gente adiantar, porque o trabalho é extenso, né? Olhar para tudo isso, mergulhar nessa imensidão, né? Olhar com misericórdia para todo o nosso ser, né? E assim poder entregar tudo isso que nós temos, tudo isso que nós somos a Deus. Nossa humanidade, toda a nossa realidade de luzes e de sombras, nós pegarmos tudo isso, reconhecer aquilo que somos e assim integrar-se na divindade em Cristo. Né? Aí nós estabeleceremos uma verdadeira comunhão com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. Bom, no quarto capítulo nós falaremos do encontro com o outro, né? E o encontro com o outro vai dizer o seguinte: para que possamos trilhar esse caminho de encontro com Deus através da relação com o outro, precisamos olhar para nós e deixarmos claro algumas concepções relacionais e espirituais, onde o diretor espiritual poderá ajudar a levar essa clareza, fazendo duas perguntas básicas: o que amo e como amo? Ou poderíamos olhar para a passagem de Mateus 6:21, onde diz: onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, algumas perguntas que nos coloca, né? Sabemos o que é o nosso tesouro, né? E onde está o nosso coração? Para quem entregamos o nosso coração?
Ou cuidamos bem dos corações que recebemos, né? Estamos amando o meu coração e o coração do outro? E de qual forma é esse amor, né? Como eu amo? Todos esses questionamentos não servem para nos acusar, mas para determinarmos um caminho espiritual de amor ao próximo, de forma que possamos ver no outro o próprio Deus e o outro possa ver em nós o próprio Deus. Bom, então quando nós pensamos no amor ao outro, no amor ao próximo, né, nós sabemos que nós somos criados pelo amor e chamados a amar. Isso faz parte da natureza da alma humana. Embora cometamos atos de desamor, desejamos amar e ser amados. Seja por Deus, seja pelo outro, o amor não é simplesmente um sentimento, mas é uma sublime ação que brota da alma humana. Vemos que Jesus, em sua ação redentora, em tudo nos amou e nos amou até o fim, né, como vai dizer em João 13 primeiro. Esse amor que é até o fim nos mostra um amor que não se limitou, mas amou até a cruz. Logo, amar alguém está longe de ser apenas uma sensação boa diante de algo que obtemos. Por exemplo, eu amo aquela roupa, né? Nós poderíamos colocar, eu amo aquela roupa. Eu amo aquela comida. Usamos normalmente o verbo amar para expressar um sentimento bom daquilo, que nos pertence. Ou que não nos pertence, porém podemos utilizar para os próprios prazeres, por um tempo determinado, até satisfazer e assim não ter mais utilidade. Na obra O Banquete do Platão, né, ele dirá que só amamos aquilo que nos falta, né, ou seja, que nos é carente. Logo, se desejamos amor, é porque também nos falta amor, e desejamos ardentemente esse amor que nos falta. Por isso, procuramos e desejamos amar. Estamos em uma constante busca de sermos completos. Contudo, neste caminho de busca da plenitude, por via do amor, pensamos que possuímos aquilo que amamos. Essa ausência que sentimos dentro de nós vai se desaparecer, né? Quando nós amamos muito algo que seja temporal, nós pensamos, né, nós esquecemos que aquilo acaba, que aquilo é temporal, e nós tomamos propriedade daquilo, né? Nós fazemos aquilo uma propriedade. Porém, quando ela se acaba, né, todo amor depositado naquilo também se acaba quando ela termina. No entanto, Platão continua seu pensamento dizendo: se possuímos aquilo que desejamos, consequentemente não desejaremos mais, pois já obtivemos o objeto de desejo, portanto não mais o amaremos, pois não mais o desejamos. Quando nós colocamos essa lógica do pensamento sobre o desejo e o amor, olhamos para as nossas relações e passamos por um processo que nos faz olhar para nós e perceber que somos seres que trazem dentro de si lacunas que anseiam ser preenchidas. Esse vácuo existente dentro de nós não é um aspecto imóvel. Existe nessa ausência um desejo de ser preenchido, pois tudo que é incompleto deseja completar-se e tornar-se pleno em seus desejos. Contudo, se paramos de desejar, paramos consequentemente de amar. Uma citação de Gicovat, né, um psicólogo, psiquiatra, escritor: pessoas mal resolvidas intimamente buscam no amor a solução para suas inseguranças e temores, e sem perceberem com clareza, passam a necessitar afetivamente do outro. Na medida em que as coisas evoluem dessa maneira, não há como respeitar os direitos do parceiro, que parece estar no mundo apenas para satisfazer as nossas necessidades, ou a necessidade do outro. Visto por esse ângulo, o amor pode ser entendido como a maior desgraça que pode acontecer a uma pessoa, porque ela se torna uma espécie de escravidão. Vamos entender, né, essa citação tão interessante. Quando buscamos ser completos, podemos buscar em coisas, ideias, hobby e também nos completarmos no outro. A noção de plenitude vem daquilo que não se acaba, ou seja, não pode ser deteriorado, né, com o tempo ou espaço. Deverá ser eterno e completo em si mesmo. Com essa premissa,
concluímos que ideias, hobby e até mesmo pessoas não podem nos completar, uma vez que não sejam eternas. Por isso, o único ser completo em si mesmo é Deus, pois ele não participa da deteriorização do tempo e do espaço, mas é eterno e perfeito em si mesmo. Por isso, o vazio existente em nós nos atrai para Deus, pois nossa alma deseja ser plena em Deus e assim amamos a Deus, pois desejamos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração estar junto dele. Mas como fazer uma experiência com Deus no momento presente? Como unir nosso vazio com a completude de Deus aqui na Terra? Através da relação com o outro? Bom, quando percebemos que o desejo de amar não está naquilo que o outro é, ou naquilo que o outro faz, ou até mesmo no que ele representa para mim ou para outrem, mas o nosso amor está unicamente no que existe dentro dele, que é esse Deus que nos completa, podemos fazer uma verdadeira experiência de encontro com Deus, indiferente das potencialidades e impotências existentes no outro, porque está além, está dentro, e só através desse caminho chegamos ao amor genuíno, que é o amor gratuito. Tá? Então, só para nós darmos uma resumida, esse amor de relação com o outro, como podemos amar o outro sem nos aprisionarmos ao outro, Como nós podemos ter essa comunhão, esse encontro com Deus através do outro? Quando eu percebo Deus dentro do outro, Quando eu vejo o outro e eu tenho a plena consciência que ali habita Deus, que ele é um ser criado por Deus, como todos nós somos. Quando eu percebo que diante de todas as imperfeições, diante de todas as limitações do outro, ali Deus se encontra. Então eu amo a Deus que está nele, que é eterno, que não se acaba. E consequentemente esse Deus que eu amo dentro dele me faz amá-lo em sua totalidade. Então é um amor gratuito. Você não está depositando o seu amor na profissão do outro, naquilo que ele te faz, nas suas potencialidades, nas suas limitações, nos prazeres que ele nos dá, mas está colocando o seu amor na essência, que é o próprio Deus. É nessa dinâmica do amor que devemos sempre desejar amar, pois é o impulso do Espírito Santo que nos levará até Deus, e Deus nas suas mais diversas realidades, onde ele por essência não muda, mas se apresenta de diversas formas. O grande perigo é quando nos tornamos indiferentes e deixamos de desejar o outro naquilo que ele traz em sua essência. Deixamos de amar, ficamos apáticos às adversidades e às realidades, e esse vazio novamente toma rumos de sanar-se de forma egoísta e solitária. Bom, então esse encontrar Deus através da relação com o outro é relacionar-se, é doar-se ao outro, é estar com o outro de modo íntegro e verdadeiro. Dessa maneira é que surgem ricas amizades, que nos permite uma troca de encontros de corações, que partilham alegrias e dores, que se sustentam nos momentos de dificuldade, que se tornam colaboradores para a vida de santidade e ponte para estarem mais próximos de Deus. Bom, com o outro podemos caminhar para jornadas que nos ajudarão a trilhar um caminho de encontro conosco e, consequentemente, como já vimos nesse trabalho, o encontro com Deus. Por inúmeras vezes é necessário tocarmos os infernos de nossa vida para alcançarmos o céu que tanto buscamos em nossas caminhadas, como vai dizer Jung. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes profundas, a ponto de tocar os infernos. Esta profundidade provém das relações externas, que nos levam à internalidade do ser, seja comigo mesmo, seja na relação com o outro. Só para encerrar essa parte, é interessante que quando Sartre vai dizer que o outro, que o outro é o inferno, é interessante nós pensar o outro como inferno, porque o outro muitas vezes vai revelar coisas em nós
que nós não admitimos, né? Por isso o outro se torna um inferno. Uma outra questão também, quando Sartre postula, né, essa questão do outro ser o inferno, é a questão desse apego. Porque todos nós temos a nossa liberdade, né? E quando nós percebemos que no outro eu não posso aprisionar porque existe nele uma liberdade, né, e eu não tenho controle sobre ele, isso pode ser frustrante para nós, que estamos acostumados a ter tudo sob controle, tudo em nossa mão. Ainda mais se eu amo aquela coisa, né, e eu torno ela propriedade minha, eu a controlo, né? Só que quando eu percebo, né, que o outro tem essa liberdade, ele muda, não segue os meus desejos, isso pode se tornar para mim um estado de inferno, né? Por isso é interessante nós pensarmos que quando nós tomamos consciência de que o outro não é propriedade, mas é propriedade de Deus, ele leva a sua essência a Deus, nós poderemos inverter essa concepção. Em vez do outro ser inferno para nós, na verdade, quando nós entendemos a sua essência, em que Deus está em sua essência, está ali presente, e amamos o Deus que está ali presente, que também está em nós, ali estabelecemos essa comunhão, o outro não será mais esse inferno, mas será motivo de céu para cada um de nós. Por fim, para nós ir encerrando já também, né, o último capítulo, que é o encontro com Deus. O diretor espiritual deve ser o homem da oração, né, olhando para a pessoa do diretor espiritual. Para que possa transmitir, aconselhar e acolher, é necessário estar em comunhão e intimidade com Deus, pois é através da experiência com Deus que o mestre da alma poderá ajudar o outro a encontrar o caminho para esse grande encontro com Deus. A oração é a chave para que se estabeleça essa relação, onde o amigo da alma está em constante relação com o Pai. Assim como Jesus, mestre dos mestres, subiu ao monte para estar com o Pai, é preciso que o diretor também se retire para que tenha um momento de intimidade com Deus, e nesse momento de encontro possa voltar sempre o seu coração ao seu olhar, aquele que o guia. Então, tanto o diretor espiritual, né, que às vezes o filho espiritual, né, aquele que é orientado, né, pelo diretor espiritual, vê ele como perfeitíssimo, né? Mas esse diretor também precisa estar em constante oração, precisa estar também em comunhão com Deus, para que assim ele possa guiar o seu filho espiritual, né? Porque o diretor espiritual também é guiado. O grande diretor espiritual do próprio diretor é Deus, né? Como também ele pode ter, né, um outro diretor, um outro padre que o oriente também. Então, é um processo recíproco. Bom, a oração como caminho que nos leva ao encontro, né? Quando pensamos em encontro com Deus, podemos aludir como um momento em que possamos ficar diante de Deus e com Ele fazer experiência que consiste em dar e receber, ou seja, um movimento que nos leva a desejar estar com Ele, de modo que possamos receber a sua presença. Vimos que o homem está nessa constante busca, como nós vimos lá em cima, né? Em cada capítulo que percorremos, percebemos que existem caminhos para realizarmos um verdadeiro encontro com Deus. Contudo, existe também a via da oração. Oração que é uma relação íntima de entrega e de consolação, um processo em que Deus derrama sua graça sobre nós e nos dá sanar essa sede de Deus, né? E elevarmos o nosso coração a Ele, e é um ciclo contínuo. O que ajuda nessa dinâmica da oração é a ideia de esvaziar-se de si mesmo, que constitui primeiramente em desarmar-se no sentido de estar desarmado diante da graça de Deus, né? Estar aberto a tudo isso, né? Que significa deixar de lado a temporalidade, as preocupações temporais, físicas, não impor contextos ou situações para estar diante da presença de Deus. Desarmar-se das ideias da necessidade de uma intelectualidade, ou de um momento certo, de um local correto, ou em alguma situação que será mais propício. Quando nós nos colocamos em oração, às vezes nós procuramos
muitos detalhes. Eu preciso de um horário, eu preciso de um local, eu preciso... Então a gente vai colocando várias desculpas e quando nós vemos, nós não rezamos, né? Com certeza, é claro que nós precisamos, né? Quando nós temos um ambiente que propicia, né, para o estado de oração, um lugar silencioso, né? Uma música meditativa, com certeza isso nos ajudará, né, a entrarmos em estado de oração. Porém, não é sempre que nós teremos essa oportunidade. Então é necessário nós estarmos tão em relação com Deus que aonde nós estivermos, e o que nós estivermos fazendo, nós possamos ter essa possibilidade de estar em comunhão com Deus. O caminho de interiorização para a oração leva a fazer um encontro sem paredes, um encontro desvencilhado da linguagem, mas é uma profunda experiência de vazio e plenitude, que se dispõe em estar no nada, porém se preencher do tudo. É estar mergulhado tão profundamente nessa imensidão que não se sente nada, não se deseja nada, apenas está lá, diante do amado. Né? Isso é oração. Né? É estar lá, sem necessitar-se dos sentidos, embora nós somos feitos de sentidos, né? Mas a profunda oração, o profundo encontro nos leva a estarmos simplesmente diante de Deus com tudo aquilo que temos e somos. Né? A intimidade com Deus. Para podermos ilustrar essa comunhão tão profunda de intimidade com Deus, podemos olhar para a relação de Jesus com o Pai. Na Sagrada Escritura, Jesus traz um nome para Deus, que é uma novidade para todos. Ele chama Deus de Abba, né? Que quer dizer pai ou papaizinho. Jesus inúmeras vezes remete a Deus como Abba Pai ou meu Pai. É interessante pensarmos nesse termo empregado pelo próprio Jesus a partir da ótica que a palavra só era dita pelas criancinhas ao voltar naturalmente para os seus pais. Porém, ele nunca tinha dito até então direcionada para Deus, talvez por aparentar um tratamento desrespeitoso a Deus, já que era um termo que merecia muita intimidade e liberdade. E talvez aqui se encontre a maior riqueza e uma das maiores novidades, a intimidade com Deus. Relação de Jesus com o mistério de Deus chamando de Pai. Uma relação que envolve profundo conhecimento de Deus. Jesus é aquele que veio do Pai e que conhece o Pai, assim como o Pai o conhece. Na citação de João 10,15. Se faz aparente, nesse momento, a profunda união de Cristo com o Pai. Então, essa relação de intimidade. Outro exemplo que podemos encontrar a respeito da intimidade com Deus é a figura do matrimônio, quando duas almas se unem para ser uma só alma, um só corpo. Assim, Cristo com a Igreja se une para que sejamos um nele, e assim sejamos santos pelo amor, como diz a Lumen Gentium, né, no parágrafo 63. Esta união de Cristo é indissolúvel e eterna, pois traz consigo todos os dons, todas as graças junto de si, para que este corpo, que é a Igreja, possa transbordar de todos os dons presentes nele e assim possa frutificar no amor. E por fim, o encontro com aquele que já está. Né? E aqui eu vou ressaltar alguns pontos, né, para nós encerrarmos. Bom, sobre o encontro com Deus, né, é interessante nós pensarmos que Deus, ele já está conosco. Como vemos no capítulo acima, ele está unido ao homem desde todo sempre. Antes de amá-lo, ele já nos amou por primeiro, né, como diz João 4,19. O movimento de busca e de desejo é unicamente nosso. Embora por diversas vezes usemos o termo em que Deus nos deseja e que Ele nos busca, é de modo didático, para entendermos que Deus está conosco e nos ama. Né? Então, contudo, é evidente que nós, seres criados por Ele, contemos como essência o próprio Deus. Ele não se encontra distante de nós, muito menos em um lugar específico que temos que viajar ou caminhar para encontrá-lo.
Ele se encontra em nós, somos todo dele, e nele nos dá a nossa completude do ser. Então, um outro recorte aqui, interessante para pensarmos. Mais o que buscar é ser atraído por ele, que já está. É uma atração tão forte e infusa que precisamos sair do nosso estado, ou seja, é uma atração que nos incomoda e nos coloca em movimento, porém não em um movimento externo, mas um mover-se para dentro. É ir ao encontro que é tão grande que se torna desconhecido ou escuro. Esse encontro é tão majestoso que ele se torna obscurecido, né? Ele se torna desconhecido. Então, pela via da ascese, caminhamos para um encontro com aquele que já nos encontrou, mas que nós, pelas nossas limitações de percepção, de fechamento à ação do Espírito Santo, ou até mesmo pelo fato de buscarmos os sinais extraordinários de Deus, não conseguimos o ver em nós. Né? Quem vai aludir isso de uma forma muito bela é Santo Agostinho, né? Quando ele faz aquela linda leitura, né? Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Né? Ali ele mostra esse verdadeiro encontro dentro de si com Deus. Por isso, a dinâmica de Deus vai muito além da nossa fé. Quando nos deparamos com a queda do homem no pecado de Adão, Deus vem ao resgate de toda a humanidade, se dobra e se faz carne, habita dentro do tempo e do espaço para que possa, através da cruz, recriar toda a humanidade. Mas qual a motivação de Deus para nos resgatar? Pedimos para Ele um socorro? Ou fizemos algo que merecíamos tão grande prodígio e honra? Demos sinais do amor a Ele e Ele veio nos salvar? Sabemos que não. Deus, por amor, simplesmente por amar, vem em nosso favor. Se fez carne, se fez presente. Ele é em nós. Se torna alcançável. Revela-se para que pudéssemos ter acesso a esse amor, que nunca nos abandonou e nunca deixou de estar presente, mas desce para que possamos ver e tocar o céu. Então, por fim, encontrar-se com Deus é um movimento nosso até Ele, pois Ele já nos encontrou e nos resgatou, e deseja despertar em nossa alma humana o olhar para Ele, fazer ecoar em nossos ouvidos a sua voz para que o encontremos e nos voltemos para Ele, e deixemos ser conduzidos pelo seu amor e pela sua misericórdia. E assim, nesta união, repetirmos as palavras de Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Bom, gente, encerrando então, né, esse trabalho, fazendo um resumão, né, uma linha, um itinerário de tudo o que nós vimos, né, sobre esse trabalho. Primeiro, né, diante de todas as informações, diante de tudo aquilo que nós vivemos, né, indagações, questionamentos, todas as influências filosóficas, teológicas, né, as opiniões, tudo isso que parece ser um caos em nossa vida, né, que quando nós colocamos de modo embaralhado dentro do nosso ser, isso se torna caos, né, e nós desejamos que exista uma harmonia em tudo isso. Nossa humanidade deseja que isso se organize dentro de nós, para que assim nós possamos ter uma personalidade, ter um sentido de busca, né? O que nós queremos buscar, o que nós queremos sentir, né? Quem somos. Então, todo esse processo de autoconstrução de si mesmo perpassa, né, pela necessidade do diretor espiritual para que ele possa trilhar esse caminho junto com o seu filho espiritual, apontando e dando setas, né, indicando caminhos para onde ele pode caminhar para estabelecer, através do encontro consigo, através do encontro dessa harmonização de todo esse caos, estabelecer um verdadeiro encontro com Deus, né? Olhar Deus diante de todas essas situações, né? Por isso que o encontro com o outro é importante, né?
porque senão eu me fecho em mim mesmo, né, em todas as minhas informações, de toda a minha vivência, e não estabeleço uma relação com o outro. E quando eu estabeleço essa relação, né, diante de todas essas adversidades mal resolvidas, né, na verdade eu não estabeleço uma comunhão. Na verdade é mais um objeto, é mais uma questão que eu sano as minhas carências, sano as minhas realidades, né, quero para mim como objeto, como propriedade. Mas quando nós estamos bem resolvidos conosco mesmo, quando nós encontramos Deus através do encontro comigo, a partir daí eu posso ter uma relação saudável com o outro. Porque daí eu não estou o amando simplesmente por aquilo que ele faz, que ele é, ou que ele me traz, né? Mas estou amando aquilo que ele tem de essência, que é o próprio Deus. E por fim, esse caminho da espiritualidade enquanto oração, né? Quando nós entramos no nosso castelo interior, né? Como vai dizer Santa Teresa, quando nós entramos para a nossa alma e reconhecemos que ali é a habitação de Deus, né? Que ali está o ponto fixo, o ponto de equilíbrio, e ali nós buscamos uma intimidade, né? Que desvencilha de intelectualidade, de questões externas, mas nós vivenciamos aquilo que é puro, que é a própria existência de Deus em nós. Quando nós adentramos essa mística que São João da Cruz vai chamar de noite escura, e noite escura não quer dizer aridez espiritual ou uma dificuldade na caminhada da fé, mas estar tão mergulhado em Deus, estar tão pleno em Deus, nosso Senhor, que as coisas sensíveis não são mais necessárias para estar com Ele. E se torna escuro porque eu não consigo ver, de tão mergulhado, de tão inserido que eu estou nele. Um exemplo prático, rápido, que dá para fazer na noite escura de São João da Cruz. Quando nós mergulhamos na água, né, uma água profunda mesmo, lá embaixo, quando nós saímos da superfície e nós nos deparamos bem aprofundados no mar, vamos colocar assim, numa piscina, a água está nos envolvendo. Porém, chega um determinado momento que nós não vemos essa água, não sentimos essa água, porque nós estamos envolvidos por ela, mas ela está ali, né? Essa é a noite escura de São João da Cruz, né? Ele está tão envolvido, está tão junto de Deus, que Deus não se apresenta mais, porque está unido a Ele. Então essa é a noite escura. E tudo isso, né, é por causa da inquietude do nosso coração, que está sempre buscando, né, esse já, mas ainda não, né, que nós vemos na teologia. Então essa incessante busca, né. Espero que esse trabalho tenha ajudado um pouquinho vocês, né. Eu vou estar disponibilizando ele para que possam tê-lo na íntegra, né, assim como um resuminho. Fico aberto também para que se você tiver interesse de estar perguntando sobre questões específicas dentro do trabalho, assim nós possamos, né, conversar, discutir sobre, né? Bom, mas acredito que seja mais isso. Uma novidade é que esse trabalho ele vai ser transformado em livro, né, A Direção Espiritual, como caminho de encontro consigo, com o outro e com Deus, né? Então, se você tem interesse também de estar adquirindo o livro, né, ele vai sair pela editora Book Express, né? Então, se você tiver interesse de estar adquirindo esse livro, pode deixar o seu nome, né? Eu vou pegar a encomenda, né? Deixa aqui na faculdade, na Fajopa, e a gente pode fazer esse processo de estar entregando o livro para você, tá bom? Agradeço mais a oportunidade da Fajopa de estar podendo apresentar esse trabalho, né? Embora fique um pouco extenso, né? Porque foi alguns anos aí, né, pesquisando, mas com a graça de Deus, pelo menos um pouquinho a gente pode estar apresentando para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, né? Que Deus abençoe a caminhada de vocês aí também. Grande abraço.